Paternidade.doc com Fernando Kiefer. Puxe a cadeira, ajuste o fone, pegue seu passaporte, porque no programa de hoje a gente vai decolar numa viagem muito especial, sentindo as descobertas e transformações que só o amor incondicional é capaz de nos proporcionar enquanto meros mortais. Tudo pelas asas da paternidade. Nosso fio comandante, que assim que o teste de gravidez assinala positivo, desbrava e desnuda nossos paradigmas, valores, preconceitos, ideais e senso de responsabilidade. Aqui no Piloto da Parada, eu sou o Kiefer, paizão coruja da minha Laís de 7 aninhos, e tenho a honra em receber mais um convidado especial para compartilhar suas experiências acerca do maior amor do mundo e que, além de extremamente envolvido com seu compromisso paterno, é muito, muito bom de papo. Já vou falar com ele, mas antes quero agradecer todo mundo que tem acompanhado nossa jornada semanal, comentando, compartilhando, interagindo, sugerindo, enfim. Aliás, quer sugerir um tema? Quer sugerir um convidado? Manda e-mail para contato@fernandokiefer.com.br, contato@fernandokiefer.com.br ou através das redes sociais no @fernandokiefer. Fechado? E não se esqueça de que a sobrevivência deste podcast depende de você, amigo e amiga ouvintes, por isso criei 2 formas de contribuição, caso deseje fortalecer e me motivar na continuidade do programa. Primeiro, através de um Pix de absolutamente qualquer valor, o que você achar mais justo, e a outra alternativa é se tornar membro da comunidade através do apoia-se/podcast Paternidade. apoia.se/podcast Paternidade, tanto a chave do Pix quanto o link do Apoia-se estão aqui na descrição do episódio. Bora lá receber nosso convidado, então, para startarmos nossa rica troca de experiência dessa próxima hora? Aos 59 anos, esse paulistano é um dos jornalistas esportivos de maior credibilidade do país. Com passagens por grandes rádios como Excelsior, Record, Gazeta e CBN, além de emissoras de televisão como Sport TV, Record TV e Cultura, já há muitos anos é profissional do Grupo Band, em que atua como repórter, comentarista e apresentador dos veículos da casa, como Band Esportes, Band News TV e a própria Band TV, onde comanda o Esporte Total e já apresentou o clássico Band Esporte Clube. E a rádio, claro, Rádio Bandeirantes, marcando presença no já consagrado mundo dos esportes. Isto sem contar o delicioso papo de boleiro e o fato de, não raras vezes, termos a chance em desfrutar seu talento e prestígio no campeão de audiência, os donos da bola do craque Neto. Já são mais de 35 anos de carreira, tendo também no currículo e na memória nada menos do que a cobertura de 9 Copas do Mundo, 5 Jogos Olímpicos, 4 Jogos Pan-Americanos, além de inúmeras finais de campeonatos nacionais e internacionais entre clubes e seleções. Meus amigos e minhas amigas, este homem é um fenômeno, porque afinal, além de tudo isso, tem tempo para se dedicar ao melhor e mais importante papel que ocupa entre todos esses que eu citei, o de papai coruja do pequeno Fernando de 12 anos. Senhoras e senhores, o marido da Cristina, Fernandinho Fernandes! Fala, Xará, tudo bem? Um grande abraço, Gui, para todo mundo que nos acompanha. Obrigado pelo convite. E não é mole esse lance mesmo de ser pai, ser repórter. Vivi muitos anos na estrada, cara, e confesso para você, eu praticamente não vi meu filho crescer. Eu comecei a conviver mais com ele a partir dos 8 anos de idade. Quando eu deixei de viajar, me dediquei a outras funções, como comentarista, como apresentador, mas foi um período assim muito difícil, que não é fácil. Peguei uma parte muito grande do crescimento do meu filho, convívio muito esporádico assim em relação ao que um pai normalmente tem com seus filhos, mas eu tinha ano aqui de viagem aqui de 215 dias fora de casa. Enfim, ao trabalho, à realidade, mas de qualquer maneira curto demais meu filho, foi uma mudança radical na vida, como você disse. Ser pai é um negócio muito diferente e era uma experiência que eu não queria deixar de ter nessa existência aqui, até que eu fui pai mais velho, com 46 anos, casei mais velho, com 42, mas eu não queria passar essa existência sem ter essa possibilidade
perceber e sentir essa situação de poder ser pai, de ser responsável, poder trazer aí uma nova vida no planeta. Que demais, Fernandinho. E você comentou a respeito de ter tido, enfim, filho um pouco mais velho do que, de repente, é o convencional. Isso foi programado? Não ter antes foi uma opção? Você acha que foi o momento certo? Cara, foi programado, foi uma opção. Foi quando eu casei, né? Depois de um tempo a gente resolveu ter o filho. Minha mulher é mais nova que eu, tem 14 anos menos que eu, mas eu tinha uma vida muito nômade, né, cara? Eu rodei demais, eu viajava demais. Chegou um momento da minha vida que eu tinha que tomar uma posição. Eu, saca, arrumei uma mulher que eu gosto, uma pessoa que eu gosto, casei, vamos ter um filho. Tanto é que eu optei por ficar com um só por inúmeras questões. Primeiro, pela ausência, como eu já disse, problema hoje também financeiro, que o mundo hoje é diferente da minha época. Nós éramos em 3 irmãos, aquela história, põe mais água no feijão que dá para tocar, mas hoje não é assim. Estudei em escola de estado. Hoje o ensino é muito defasado em relação ao que o mercado demanda para uma criança, se você que vai entrar no mercado de trabalho no futuro. Então, eu pensei em todas essas variáveis para poder, de repente, optar por um filho só. Se dependesse de mim, se fosse mais cedo, eu tivesse uma condição financeira mais estável, que pudesse dar garantia de, no mínimo, saúde, segurança, escola, formação para os meus filhos, eu teria tido uns 3, 4. Mas a vida é essa, a gente quer ter um só, mas estou feliz com isso. E apesar das viagens inúmeras e desse distanciamento, agora a gente vive um momento meio pandêmico, né, Fernandinho? Claro, as coisas começam a voltar ao normal, você inclusive está até na redação já, mas 2020, por exemplo, foi um ano sabático ali, e você que sempre viajou, você acha que de certa forma esse período ele te aproximou mais do filho? Não, eu sempre fui muito próximo do meu filho, sempre fui muito presente, cara, assim, em situações muito loucas, né? Eu tava na China, era o dia dele dançar quadrilha, aí entrava pelo FaceTime, a professora, pode dançar, aí tinha apresentação na escola, era aquela papo feito. Uma vez eu tô no Japão, no Mundial do Corinthians, eu tô parado ali na frente do hotel conversando com meu filho, aí o Tite sai de lá e falou, pô, com quem você tá conversando? Eu falei, com meu filho, ali eu tava no FaceTime, ele falou, pô, você é igual seu pai, conversa, fala pra caramba, não sei o que lá. Tem essas situações, no vestiário da seleção brasileira, tô com o Neymar também conversando, daí meu filho toca, também FaceTime, ele mandou, colocaram 2 minutos de conversa lá, aquela coisa, tem isso, né, você fica... tem essa facilidade tecnológica que nos aproximou, mas eu, até, como eu disse, aos 8 anos de idade, não foi que eu fui ausente, mas eu viajei, eu viajava segunda, não viajava sábado, voltava segunda, e a terça voltava quinta, 2 anos praticamente de eliminatória. Então é essa situação, é um negócio muito louco. E o Fernandinho, né, a gente está falando, enfim, comentando aí sobre essa fase terrível de pandemia que pegou toda a humanidade de surpresa e vem dizimando milhares de vidas todos os dias. Antes da gente retornar para o papo paternidade, não posso deixar de perguntar a tua opinião sobre o retorno do futebol, né? Que aqui no Brasil já retornou desde o semestre do ano passado, o segundo semestre, e já que pelo menos aqui no Brasil ainda a nossa curva de mortes não diminuiu, a pandemia que nunca saiu do auge. Qual a tua opinião a respeito desse retorno, Fernandinho? Olha, cara, assim, o ambiente do futebol, dos jogadores, é um dos mais controlados dentro do clube, né? Um dos mais controlados dentro da sociedade no clube. Mas o problema, que eu sempre disse desde o início da volta do futebol, é a mensagem que ele passa, né? Esse é o grande problema, que está tudo bem, que está tudo certo, quando na realidade não está tudo bem, não está tudo certo. Então a gente tem essa dualidade. Tecnicamente, as informações que nos chegam, que o ambiente é extremamente controlado e protegido para os atletas, comissão técnica, quem convive ali, mas eu acho um erro pelo momento que a gente vive e pela mensagem que a gente passa. E é uma contradição, você ter o futebol rolando, tá tudo bem, ao mesmo tempo você está dizendo para as pessoas, a vida está normal, porque o futebol na nossa vida é uma coisa que é vista como normalidade na sociedade brasileira, uma parte integrante e também que já faz muita falta no nosso cotidiano, mas eu sou contra por causa dessa situação de você passar uma mensagem que está tudo bem, quando na verdade não está nada bem, né? E retrocedendo um pouco no tempo, Fernando, quais lembranças vêm à tua cabeça quando se recorda do teu pai, da tua referência paterna? Engraçado, né? Meu pai sempre foi um cara que também trabalhou muito, sempre foi muito... Meu pai era taxista, cara, então
ele trabalhava muito tempo fora de casa, né? E é engraçado, é mais ou menos a relação que eu tinha com a criação do meu filho, mas sempre era um cara que quando estava em casa, quando estava com a gente, era muito presente, participava da nossa vida e tal, curtia, né? Dentro da realidade, né? Da geração, como ele foi criado, da relação com os pais. Sempre tinha uma relação muito boa com meu pai, mas não tanta de tempo, mas muito mais de intensidade. Eu joguei bola junto com meu pai na várzea, meu pai tive a oportunidade de jogar junto, ele jogava num time de veterano, eu jogava antes no time mais jovem, no domingo a gente jogava junto, num time de veteranos juntos, então tive ótimas lembranças com meu pai de refeições, em que ele também curtia aquela coisa de todo mundo almoçar junto no domingo. Era aquela relação de um cara que trabalhava muito para poder sustentar 3 filhos, sendo taxista, minha mãe costureira, então minha mãe era muito mais presente, além disso, trabalhava em casa e cuidava da gente. Mas sempre uma relação muito tranquila com meu pai, dentro da realidade que a situação permitia, pelo trabalho dele, pela dificuldade também de uma família que não era pobre, né, assim, mas era uma família que tinha que batalhar para ganhar o seu pão. E essa sua paixão por esporte é um pouco herança dele? Meu pai foi profissional, assim, um tempo muito curto, mas eu sempre gostei de esporte. Tentei ser jogador, não dava certo. Mas, cara, na verdade, eu queria ser médico. Eu virei jornalista por acaso. Eu queria ser médico, não passei no vestibular, aquela coisa da decoreba, diferente. Meu irmão mais novo ficou 3 anos lá, entrou. Meu irmão mais novo é médico, né? Foi uma das grandes alegrias do meu pai ter os 3 filhos formados. Eu sou jornalista, meu irmão do meio é professor de física e matemática, e meu irmão mais novo é médico. Mas aí eu entrei na faculdade para fazer publicidade, no meio do caminho que não era, aí caí no jornalismo, comecei a trabalhar, fazia um programa sertanejo, era uma outra história, não tinha nada a ver, eu entrevistava umas personalidades ali, depois fui um pouco para o mundo da economia, num programa à noite, chamava Bar Brasil, na Rádio Excelsior, que eu fazia à noite de São Paulo, restaurantes, personalidades, coisas que estavam acontecendo. E aí eu caí para o esporte, que era uma coisa que eu sempre gostei, o esporte, sempre gostei de viajar, então aliaram as duas coisas, acho que eu tinha um talento para o negócio, senão eu não ficaria 36 anos nisso, né, como eu estou até hoje. E a mina vida no jornalismo foi por aí, cara, assim, a influência do esporte, meu pai sempre teve, sempre assistia o jogo junto, acabava junto com o esporte, que eu trabalhava, o jogo que eu fazia, ligava, conversava, o jogo foi bom, foi ruim, você falou isso, você fez aquilo. Então, tem uma certa influência que ele sempre incentivou a gente a praticar esporte, mas sempre futebol, né, cara? Era coisa que a gente sempre foi mais ligado. E quando a Cris engravidou, você se tornou pai já no teste, quando ele deu positivo, ou a ficha só caiu mesmo quando rolou aquele primeiro olho no olho com o pequeno Fernando lá na maternidade? Não, já no primeiro momento você já sente que a vida vai mudar, né, cara? Mas não é... É diferente de você, a hora que você pega no braço, né, cara? Você pega no colo, porque o pai é o primeiro que pega, né? Minha mulher foi cesárea, então eu peguei primeiro ele no colo com a minha esposa, né? Você pega ele e tal. Me lembro até que na hora eu peguei, botei ele na janela, assim, lá na maternidade, para bater um sol nele e tal, dar aquela olhada, né? Aí vai para os braços da mãe, assim, é diferente, é outra história, cara. Mas é uma realidade. E era muito louco, que na véspera dele nascer, eu fui para a Olimpíada da China, Pequim, 2008. Eu estava indo para a seleção, né, fazer futebol, a seleção sempre ia muito na frente, eu tinha ficado em Teresópolis um tempo. Em Teresópolis a gente foi para Singapura, de Singapura fui para o Vietnã para ir para a China. Foram quase 50 dias viajando, eu tinha medo que ele nascesse antes da hora e eu não estivesse aqui. E era muito engraçado, tinha um colega meu que morreu, Vitorino Sherman, naquele terrível acidente da Chapecoense, e o filho dele nasceu antes da gente embarcar. Ele levava um pijama do menino para ficar com o cheiro, né, a roupinha do bebê, e a gente conversava. O Vitorino foi meu padrinho de casamento, meu amigo de muitos anos, e a gente conversava sobre paternidade, né, como ia ser pai, ia mudar muita coisa na vida da gente. E o lance engraçado, eu ficava preocupado se o meu filho fosse nascer enquanto eu estivesse fora, né? E aí ficava essa dúvida direta, uma coisa muito louca, cara. Quando eu cheguei, era a época da gripe aviária. E na noite que eu cheguei, cara, eu passei muito mal, cara. Eu lembro que a gente viajou com uma carga de Tamiflu, que é um antibiótico. Na época eles deram pra gente, para se a gente pegasse, para a gente tomar, né? Porque não sabia como ia ser lá fora. Então, é uma preocupação da Bandeirantes com a gente. Eu lembro que eu tive todos os sintomas da gripe aviária e eu falei para Cris, vai embora para sua mãe, né, cara? O Fernando nasceu 2 dias depois e eu
E ela não podia tomar remédio, grávida, para febre, não podia ter febre, nada. Eu tomei o Tamiflu, fiquei uns 3, 4 dias mal, mas depois melhorei. Mas eu fiquei com medo de passar alguma coisa, ter alguma interferência com o bebê, com ela, né? Que era uma doença nova, ninguém conhecia. É um negócio muito louco, cara. Mas sim, foi aí o Fernando nasceu, tudo programado, foi cesárea, estava tudo dentro do... Ele esperou você chegar da China, então. Sim, estava programado, né? Mas você sabe como é que é. Você tem que... Você nunca estava com 33, 34 semanas, você nunca sabe se o menino pode chegar antes, né? Se ele podia chegar antes ou não. A gente fez teste de sexagem, já sabia que ia ser menino, né? Aquela rotina de pai, uma coisa muito engraçada, cara. Eu sempre gostei de tênis, né? Faz uns 20, 15 anos, desde 2015, comecei a curtir esse lance de tênis. E na Ásia, tem muita coisa diferente, o preço era muito bom, você tinha a possibilidade de comprar coisas diferentes. Eu lembro que eu vim com uns 20 tênis para mim, eu trouxe também mais uns 20, 30 para o meu filho. Até os 3, 4 anos de idade, ele tem uns tênis super diferentes, legais, e perde, né? Criança, cada 2 meses, perde muito né? rápido. É um negócio maluco, cara. Mas assim foi. E aí eu viajando muito, sempre que eu viajava, sempre tive essa facilidade de estar na Europa, nos Estados Unidos, ou na Ásia, enfim. Aí você sempre vinha trazendo as coisas, né? Uma madeira da Vente, não sei o que lá, da Vente, fralda, então deu para fazer um enxoval assim legal, com tudo que precisava, sempre coisas de qualidade, que a profissão acabava me propiciando. Então é aquela coisa da distância. Eu me lembro quando o moleque nasceu, cara, pouco depois eu já tive que viajar, também já fiquei mais uns 15, 20 dias fora, um negócio. Fiquei acho que uma semana com o moleque, aí já tive que viajar de novo, e aí essa rotina, né, cara? Sempre na estrada, até que veio essa situação da Bandeirantes abrir mão dos campeonatos, ficou sem os campeonatos, eu também comecei a desempenhar a função de comentarista, apresentador, continuei sendo repórter, vou continuar sendo repórter, que é o que eu gosto também de fazer, mas surgiu essa nova oportunidade e aos últimos 4 anos eu tenho ficado mais em casa, estou mais presente, aquela história de você levar ele no Aikido, né? Ele vai ser faixa preta de Aikido já no final do ano, começou com 4 anos de idade na escolinha, mas deu ótimas lembranças de... depois ele vai para adulto, né? Já entra no meio do caminho. Mas tem ótimas lembranças de levar para a escola, buscar na escola, eu sempre fiz questão disso quando eu estava perto. Quando eu estava aqui em São Paulo, né, de levar, trazer na escola, buscar, participar. Então, a gente sempre procurou ter uma aproximação muito grande. Ele gostava de Thomas, cara, aquele trenzinho lá, aquelas brincadeiras. Eu viajava com ele, eu trazia, ele tinha muita coisa. E a gente montava, desmontava. Era assim, é muito legal, cara. Hoje ele está numa outra fase, ele já usa o meu número de sapato, vai ficar maior que eu, então já usa meus tênis, aquelas coisas. Mas aí foi legal. E o esporte para ele é luta, Fernandinho? Cara, ele não gosta de futebol. O Aikido, cara, na verdade, a gente o colocou na escolinha que ele fez o fundamental. Fundamental não, é pré-escola, uma coisa assim, não lembro a denominação correta. E tinha Aikido, e eu sempre achei importante fazer uma arte marcial para dar segurança, para dar disciplina. E ele pegou gosto e foi, né? Ele faz natação e Aikido. Futebol ele nunca curtiu. Chegou a treinar uma época no clube lá, que a gente é sócio no Círculo Militar, mas não era muito a praia dele. Treinou tênis um pouco também. Sempre incentivei o esporte, né? A prática de esporte. Mas ele é um moleque muito tranquilo, nunca reclamou de nada, não dá trabalho, cara. Impressionante a tranquilidade dele. Bem diferente do pai. O pai já é mais agitadão, né? E quando ele chegou, você, que nem a gente falou lá no início, você já era um homem maduro, experiente. Mesmo assim, mesmo você já sendo um homem mais maduro, Fernandinho, a paternidade foi capaz de transformar você em algum aspecto? Ela muda, né, cara? Como qualquer novidade na vida da gente, transforma. Você tem que estar aberto a transformação, entender que as coisas estão mudando, a tua visão é outra, né? Você dedica muito mais tempo à criança, você dirige praticamente tua vida para adaptar a criança, para preparar teu filho da melhor maneira possível. Você começa a sentir outras emoções, coisas que de repente você não sabia que estavam dentro de você, que você tinha, né? Que existiam, o olhar, o toque, a brincadeira, o pegar no colo, o cheiro, muda, com certeza muda muito a vida da gente e não há como falar o contrário. Pelo menos no meu caso foi assim. Sabia que sem o teu apoio, este podcast poderá deixar de existir muito em breve?
Pensando nisso, criamos a comunidade paternidade.doc, em que você, ouvinte, homem ou mulher, poderá se tornar membro especial para, além de contribuir com a sobrevivência do programa, ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem. Isso mesmo! São diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmios sobre a temática relacionamento pais e filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades, pautas e bastidores da produção de cada episódio, ter o nome citado ao término de cada programa e levar para casa uma máscara de pano com a marca do podcast. Não é demais? Então, se você acredita no propósito e seriedade do trabalho feito por mim, Fernando Giffer, aqui no Paternidade.doc, não seja um ouvinte comum. Seja membro da nossa comunidade e fortaleça esse trabalho que, como você já sabe, é executado com muito profissionalismo e com a preocupação em agregar positivamente não só aos homens que já exercem suas paternidades de forma ativa, mas também inspirar e despertar reflexões naqueles mais dispersos e relapsos que, porventura, por qualquer motivo que seja, ainda não compreenderam a relevância de seu indispensável e insubstituível papel enquanto ser formador de caráter e educador social. Acesse agora mesmo apoia.se/podcastpaternidade, apoia.se/podcastpaternidade para saber tudo sobre as recompensas e escolher o plano que você achar mais justo. Lembrando que pode ser cancelado a qualquer momento sem burocracia. apoia.se/podcastpaternidade. Seja membro e bora trocar ainda mais figurinhas acerca do maior amor do mundo. Além da ausência devido ao trabalho, que acabou sendo uma sombra ali, né, na relação de vocês no começo, você se lembra de alguns outros medos que de repente você tinha enquanto papai de primeira viagem? Eu nunca esquentei a cabeça de entrar num avião e viajar, cara. Aí você começa a ficar mais preocupado quando balança demais, quando balança de menos, quando acontece alguma coisa. Sim. Assim, você todo dia fala mais uma vez e tal, mas você começa a se preocupar mais com a tua volta para casa, voltar mais cedo, voltar, estar sempre ali presente. Você fica preocupado com a saúde, se está tudo bem, se não está. O engraçado, cara, que eu sou jornalista, minha mulher também, e ele entende a nossa rotina, sabe como é, a gente tem diferenças de horário, mas ele se adaptou muito rápido a isso, cara, entendeu muito rápido como é que funciona isso. A adaptação dele também foi muito boa, isso facilitou muito a vida da gente. Você já recusou algum trabalho porque ia ficar muito tempo longe dele? Ou recusaria? Nunca recusei, tanto é que esses anos todos fiz Olimpíada, Copa, eliminatória e tal. Nunca tive e é difícil porque o eu recusar isso é o meu ganha-pão. A diferença qual é? Para poder manter a vida dele estável, boa, tranquila e com futuro, eu preciso trabalhar. Eu conheço um jornalista que trabalhava comigo aqui na Band, que ele deixou de ser repórter, passou a trabalhar dentro da redação porque ele queria ficar mais perto do filho dele. E achei isso foi muito legal, foi uma coisa bacana da parte dele, mas eu nunca percebi essa necessidade. Ele nunca demonstrou essa necessidade de eu abrir mão de alguma situação profissional para ficar com ele. Ele sempre se adaptou, como eu disse, muito bem a essa relação, essa situação que a gente tem, até porque minha mulher não viaja, né? Então ele sempre teve a mãe próxima. E eu que era mais o ausente da história, se a gente pode dizer assim, mas nunca demonstrou, nunca teve nenhum tipo de problema, nunca. E eu nunca vi a necessidade de abrir mão de algo profissional para poder suprir alguma demanda dele. Ele nunca demonstrou isso, nunca sinalizou isso. E o jornalismo, ele te levou, enfim, para o mundo inteiro, né, Fernandinho? Você conhece muitos lugares do planeta. Tem algum lugar que você tenha visitado e pensado, pô, se eu tivesse escolha, é aqui que eu gostaria de criar meu filho? Cara, a Europa, os Estados Unidos, é muito diferente a situação que a gente tem aqui. Aqui você tem que andar com um carro blindado para ter segurança no farol. Você não pode puxar um celular
para fazer uma ligação, ou passar uma mensagem que alguém te falou. Meu filho eu não deixei na padaria, eu fui criado na rua, fui criado em vila. Eu não deixo ele numa padaria de 300 metros da minha casa sozinho, com 12 anos já. Eu, muito menos já rodava a cidade de bicicleta. Então é um negócio que eu preferiria morar em outro país. Já morei fora do Brasil, 3 anos em Portugal. É que hoje ainda não tenho condições, mas para o futuro dele eu gostaria que ele fosse estudar fora, morar fora. Não só para conhecer, mas a perspectiva do Brasil, é triste falar isso, mas para os próximos 15 anos vai ser o que isso aqui? Do jeito que está se desenhando. Verdade. Então, acho que por uma questão de civilidade, de conhecimento, de perspectiva, eu gostaria de estar morando fora, gostaria que ele fosse morar fora também. Eu fui trabalhar em Portugal, exerci minha profissão, fui repórter numa TV, numa rádio lá. Hoje é um pouco mais difícil isso, mas eu torço, ele estuda numa escola que tem essa possibilidade de mudança para outro país, encaminha para isso. Espero que eu não vou forçar nada, mas abro a possibilidade, o caminho, tanto é que desde os 4 anos de idade ele viaja para fora do país com a gente. Eu fui viajar com 28 anos a primeira vez que eu fui para Cuba trabalhar no Pan-Americano, e eu sempre procurei levar ele para a Europa, Estados Unidos, dentro da possibilidade, para ele conhecer, entender, ver como é e já começar a assimilar, mas é uma decisão dele, eu vou oferecer as ferramentas e o caminho. Se ele decidir, eu acho que para ele seria melhor. Infelizmente, não falo isso com prazer, mas o Brasil, da próxima década, daqui 2 décadas, pela perspectiva, pelo que a gente vê, não oferece um futuro tranquilo, principalmente para essa criançada. Também, infelizmente, concordo plenamente contigo. E você é um pai mais conservador, de autoridade e tal, ou um pai mais liberal, de diálogo, de autonomias? É uma mistura, cara. Eu sempre fui criado com muita autonomia. Procuro ser leal, ser correto, ser compreensivo, mas sou exigente com algumas coisas, principalmente de comportamento, de relacionamento. Bom dia, boa tarde, por favor. Não importa o que cada um faz, todas as pessoas são iguais. Eu procuro dar isso e me adaptar a esses novos tempos. A diferença de você ser pai um pouco mais velho é isso também. Você vive uma nova geração, novos conceitos, nova maneira de ver o mundo. Eu tento me adaptar, mas eu tento passar os meus valores sem imposição, com exemplo, com diálogo, com conversa. E aí ele vai escolher o caminho dele. Eu acho que ao pai cabe isso, né? Você oferecer tudo que a vida tem, de bom e de ruim, você alertar, mostrar o caminho, mas o livre-arbítrio e as possibilidades, o universo que ele frequentar vão desenhar o caminho dele. Procuro ser isso. Abrir o leque, o mundo é assim, tem isso, tem aquilo, e aí ele vai poder, de repente, escolher dentro dos valores dele, dentro do instinto dele. Você se reconhece muito na personalidade dele? Ah, sim, algumas coisas sim. Ele é esquentadinho como eu, é muito tranquilo também, eu sou muito calmo, mas dá os 5 minutos, ele é assim também. Ele tem algumas coisas assim da minha personalidade, fisicamente também, algumas coisas das minhas. É uma mistura assim, da minha mulher bem variada. Ele não tem uma predominância nem física, nem de comportamento. Ele é meio que um mix da gente. E nos momentos que são apenas de vocês dois, o que vocês mais gostam de fazer juntos nas horas vagas? Cara, a gente sai muito para comer. Ele gosta muito de hambúrguer, leva ele para cá, leva ele para lá, quando é possível. Sempre estamos juntos. É difícil, normalmente a gente faz tudo muito entre os 3, né? É difícil a gente estar ou só eu ou só ele, mas normalmente a gente procura conversar muito, cara. Eu acho que é a coisa que mais acontece. E essa transição dele de adolescente agora é uma situação que a gente tem que entender que os hormônios são diferentes, o corpo reage diferente, a vida é diferente, os valores são diferentes. Então é um aprendizado constante, cara. Mas assim, normalmente é o diálogo, é sentar ali, ver uma televisão e tal. Hoje a molecada é muito voltada para jogos. Eu não jogo nada, não tenho nada de videogame. Não gosto, mas eu tento ali me adaptar. Mas hoje, por exemplo, a aula dele é virtual, ele tem aula em 2 períodos, então é o dia inteiro praticamente ali estudando. A gente tenta tirar
Uma das coisas mais legais que eu fiz no último ano foi ensinar ele a andar de bicicleta. Eu sempre incentivei no esporte. Levei, andar de bicicleta foi um negócio legal, que ele achou que não ia conseguir. 2, 3 dias já estava andando. Sempre que eu moro próximo do Parque de Ibirapuera, quando possível a gente vai, quando estava permitido, né? Esse último ano foi muito atípico, né, cara? De verdade, A gente está vendo o que é possível, a gente vive dentro do possível. Sim, e ele sabendo, né, que você, sabendo que você é um jornalista conhecido, é super bem relacionado, é de televisão, ele já pediu, ou ele pede para você para conhecer os ídolos dele também do esporte, ou enfim, não só do esporte, porque aí na Band, enfim, é trânsito de artista o tempo inteiro, ele tem essas curiosidades? Não, cara, ele é muito tranquilo, cara. Eu trago ele às vezes comigo para trabalhar, ele vai no estúdio, às vezes eu tiro foto com um, com o outro. Ídolo, ele não é ligado em futebol, então a minha praia é mais futebol. O negócio dele é ver os caras lá do videogame, que essa molecada hoje curte. Mas ele nunca me pediu. Ele é muito discreto, é muito na dele, cara. Ele é muito... Eu sou assim também, apesar de toda a minha espontaneidade, ser um cara expansivo profissionalmente e tal, eu sou bastante reservado, sou bem na minha, sou próximo de todo mundo, mas preservo o meu espaço. E a religião representa alguma coisa na família de vocês? Tem alguma importância, Fernandinho? Cara, assim, eu não sigo nenhuma religião, não gosto de dogma, mas acredito em Deus. Ensinei ele a rezar, converso sobre muito mais uma linha espiritualista. A mãe dele é mais voltada para o catolicismo, a mãe, tanto é que ele fez primeira comunhão e tudo, mas pelo que a gente conversa, acho que ele vai mais na minha linha, cara. Faço bem, recebo bem, sem o dogma da religião, sem o espaço que a religião delimita, né? Eu acho que ele vai mais por esse meu caminho, né? Tanto é, hoje ele estuda numa escola ligada a uma rede jesuíta, mas ele é bem distante do dogma da igreja, de frequentar a igreja. Eu sou muito a favor do faço bem, recebam bem, tente trazer coisas boas ao teu redor, propague isso, e acho que isso é uma coisa minha que ele pegou. Eu percebo que ele procura seguir a linha, toda vez que a gente conversa sobre isso, ele vai mais por essa linha. Antes de prosseguirmos aí para o quadro de encerramento do programa, eu gosto de sempre abrir espaço para o paizão falar sobre a companheira também. O que significa a Cris no amadurecimento do Fernando Fernandes enquanto homem, profissional e pai? Ela foi o suporte de tudo por essa minha vida de estrada, né, vida nômade. Ela sempre segurou a barra, é uma pessoa também muito independente, profissionalmente, financeiramente, sempre teve a vida dela, e acho que por isso que a gente sempre teve uma relação muito boa. E ela praticamente, nesses primeiros anos de vida do menino, ela segurou a onda, ela dita muitos caminhos, muitas normas para o menino, a gente sempre tenta fazer as coisas através do exemplo. E ela foi muito importante nessa transição, ela foi fundamental, né? Assim, foi uma das coisas que me deu segurança para ter o filho, foi quando eu conheci a Cristina, vi os valores dela, no que ela acredita, como ela é, o comportamento dela, e eu tinha certeza, se um dia eu faltasse, tivesse algum problema, o moleque estava em boas mãos, né? Como está até hoje. E ela é muito importante para a criação, para a formação da personalidade do Fernando, sem sombra de dúvida, tanto do pai e do filho também, nessa situação de segurar a onda da minha ausência forçada pelo trabalho. E ela sempre segurou a onda com categoria, com tranquilidade, com atitude, comportamento. Ela sempre deu essa segurança. Então, isso é muito importante para quando você tem filho para criar, você ter essa comunhão de valores, de atitudes, de comportamento. Porque senão imagina a cabeça do moleque como fica. A gente cria os filhos pelo exemplo. Não adianta você ficar falando, tem que olhar e ver como você age, como você se comporta, que vai ser a referência dele. Exatamente, melhor do que a palavra é o exemplo. Fernandinho, é quase hora de dar tchau, mas claro que você não vai embora sem participar do quadro mais legal do Paternidade.doc, até porque é o único, porque é para fechar do jeito mais paizão possível. Estou falando da Cápsula do Tempo! Senta que lá vem a história. Nossos ouvintes fiéis já estão ligados como funciona, mas aos que estão aqui pela primeira vez é o seguinte. Agora,
o Fernandinho vai gravar uma mensagem direcionada exclusivamente ao filho dele, para que o pequeno Fernando possa ouvir no dia em que ele, paizão, não estiver mais aqui vivo nesse mundão. Afinal, Fernandinho, quantos de nós não podemos desfrutar hoje a presença do pai e queríamos, né, contar com aquele abraço ou aquela orientação certeira nos momentos de maior dificuldade? Exato, eu também, né? Então, assim, de maior dificuldade da vida, naquele momento de alegria, aquele momento que a gente encosta a cabeça no travesseiro ou no momento de tristeza, e tudo que a gente queria era o pai por perto, com uma palavra, ajudando numa tomada de decisão, orientando, enfim. Fernando Fernandes, o recado é teu, em primeira pessoa, se esqueça de tudo ao redor, valendo. Olha, moleque, aquilo que eu sempre te ensinei, cara, siga seu instinto, siga seu coração, sua convicção. A gente deixa de ouvir o nosso instinto, o nosso self-defense, o nosso coração. Toda vez que você tiver uma dúvida, pare, olhe, pense, sinta, antes de tomar qualquer decisão. Lembra sempre o que o papai te falou, confie no seu instinto, no seu coração, que as coisas se resolvem. Não tenha medo de nada, seja correto, seja seguro, seja amoroso, seja fiel ao próximo, seja fiel aos seus amigos e permita que a vida mostre para você que existem muito mais coisas boas do que problemas. Nunca esqueça disso, moleque. Beijo, filho, te amo. Demais, Fernandinho. Bom, chegamos então ao final de mais um episódio do Paternidade.doc. Eu não falei para vocês que seria incrível, mais um programa para a gente sair diferente, né, do que chegamos. E você, no outro lado, gostou? Gostaram? Então anota aí, porque toda terça a gente está por aqui na sua plataforma de podcast preferida. Quando não é um convidado figura pública, é um programa temático abordando situações de extrema relevância à sociedade no que tange ao universo paterno e materno também, por que não? Fernandinho, só gratidão, cara. Obrigado muito por me ensinar hoje. Obrigado por me inspirar desde sempre também enquanto jornalista. Seguimos juntos, viu? Valeu, meu camarada. Obrigado, Gui. Obrigado pela oportunidade, meu xará. E é sempre importante a gente poder falar dos nossos sentimentos, do nosso aprendizado, porque a vida de pai é um aprendizado todo dia. O pai mais aprende do que ensina. Então essa é uma relação legal, é uma das coisas que a paternidade me passou. A gente aprende todo dia com os filhos, aprende a tentar ser melhor, aprende com eles, aprende a tentar transformar a vida deles em algo que os satisfaça. A vida deles não é a nossa, é a vida deles. A gente está aqui só para orientar. Exatamente. Não dá para ser como a gente quer. A gente está aqui apenas para dar suporte e orientar até o momento deles tomarem as decisões do seu próprio caminho. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço para todo mundo, até uma próxima. Somos eternos aprendizes, eternos alunos dos nossos próprios filhos, com certeza. E como eu disse lá no início, se você enxerga valor aí nesse trabalho que eu faço aqui no Paternidade.doc, fortaleça e me motive na continuidade do programa, ou através de um Pix de qualquer valor, o que você achar mais justo, ou se tornando membro da nossa comunidade. Tanto a chave do Pix quanto o link do Apoia-se estão aqui na descrição do episódio. Não se esqueçam de seguir lá o @FernandoGiffer nas redes sociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas também, artigos, vídeos, áudios, enfim. Vou finalizar parafraseando nosso convidado Fernando Fernandes. Paternidade.doc, aqui vocês sabem, o papo é diferente. Valeu, gente, até a próxima, fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer.